Abra sua Bíblia lá em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 8, por gentileza. Abra sua Bíblia lá para mim. 2 Reis 4, 8. Diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde certa mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. E, em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Amém? Então, quantos aqui já leram essa história, já ouviram essa passagem? Uma passagem bem conhecida, que diz acerca dessa mulher rica que hospeda Eliseu em sua casa, e ela começa ali a hospedar Eliseu e o ajudante de Eliseu, Geazi, em sua casa. E tem um determinado momento que Eliseu diz para ela: olha, você tem feito tanta coisa por nós, você tem sido tão bondosa com a gente, o que a gente pode fazer por você? E ela diz: nada, eu estou bem, está tudo bem, eu estou aqui na minha terra, está tudo tranquilo, estou precisando de nada. E Geazi, o ajudante do profeta Eliseu, ele fala: olha, eu observei que ela não tem filhos, e o marido dela já é idoso. Parece-me que ela não pode ter filhos. E Eliseu manda chamá-la e fala: olha, por volta desse tempo, né, no próximo ano, por volta desse mesmo tempo, você estará com um filho nos seus braços. E a resposta dela, queridos, para Eliseu me chama a atenção. Ela diz: não, não, meu senhor, por favor, não iludas a tua serva. Né? E é bem interessante que eles notaram isso, a reação dela, quando Eliseu lhe dá aquela palavra profética, né? Olha, daqui a um ano você vai estar com seu filho. Ela diz: não, Senhor, por favor, não iludas a tua serva. Quando a gente ouve essa frase, queridos, o que transmite para nós é que aquilo ali, aquele desejo de ter um filho, era uma espécie de um sonho frustrado que ela tinha. Era como se fosse uma frustração na vida dela. Talvez ela já tivesse tentado ter filhos e não conseguiu. Talvez ela já tivesse até engravidado e perdido, e isso gerou uma frustração. E ela estava bem em muitas áreas da vida dela, mas naquela área específica, quando o profeta toca naquilo, daqui a um ano você vai estar com o seu filho nos braços, ela diz: não, por favor, meu senhor, não iludas a tua serva. E isso mostra, queridos, que ela estava frustrada nessa área da vida dela. E a frustração, queridos, ela é um sentimento que ela ocorre quando as coisas não acontecem da forma como a gente estava esperando. Quando acontece algo que não era bem aquilo que a gente estava esperando, ou estávamos esperando por algo acontecer, e aquilo não acontece. Às vezes um sonho, um desejo, algo pelo que você orou, você confessou, você declarou, não é? Você gerou uma expectativa e não aconteceu. E isso pode gerar esse sentimento de frustração. Alguém aqui já passou por alguma frustração em alguma área da sua vida, em que você desejou que algo acontecesse, não aconteceu? Alguém aqui já passou por isso, ou só eu já passei por isso, não é? De você desejar algo, gerar uma expectativa em relação àquilo, fazer planos, e as coisas não acontecem da forma como você estava prevendo. Não é aquilo como você imaginou, você não teve o resultado que você esperava. Isso pode acabar gerando uma frustração. E a gente vê que aquilo aconteceu com aquela mulher, a ponto de que quando o profeta
profeta tocou naquele ponto da vida dela, ela falou, não, por favor, não me iluda. Ela não queria nem gerar uma nova expectativa em relação àquilo, porque ela não queria se frustrar mais. Mas ele diz, não, daqui a 1 ano você vai estar com o seu filho nos braços. E a Bíblia fala que assim como ele falou, no ano seguinte, por volta daquela mesma época, ela estava com o seu filho nos seus braços. Amém? E o tema da ministração de hoje, aquilo que Deus me mandou trazer para vocês, o tema dessa ministração é da frustração ao milagre. Amém? E eu creio que essa ministração não vem por acaso, mas eu creio que para cada área da sua vida em que houve frustração, Deus tem milagres preparados para você. Amém? Assim como foi na vida daquela mulher, assim também o Senhor vai operar na sua vida. E nós vamos conversar um pouco aqui sobre esse assunto. Não é? E eu anotei aqui, o que é frustração? É um sentimento que ocorre quando algo que era esperado não aconteceu. É um sentimento de insatisfação, geralmente causado pela não concretização de um desejo, de uma expectativa, de uma necessidade ou um objetivo. É uma decepção, um desapontamento. Então, isso é frustração. É aquele sentimento de decepção. Não aconteceu como eu estava prevendo. Eu orei e não aconteceu, parece que a resposta não chegou. Eu desejei e não aconteceu. Eu fiz algo e planejei um determinado resultado, mas aquele resultado não veio. E quando essas coisas acontecem, queridos, pode surgir dentro de nós esse sentimento de frustração, assim como aconteceu com aquela mulher. E por que as pessoas se frustram? Eu coloquei alguns motivos aqui pelos quais nós podemos nos frustrar. Por que as pessoas se frustram? Um dos motivos que eu coloquei aqui, quer dizer, porque muitas vezes colocam a confiança em pessoas, em métodos, em coisas, e às vezes até em si mesmas, ao invés de colocar a sua confiança no Senhor. Amém? Você sabe, queridos, que a nossa confiança não deve estar em pessoas. A sua confiança não deve estar no seu trabalho. A sua confiança não deve estar na sua empresa. Não deve estar nem em você mesmo, na sua própria habilidade. Você deve sempre reconhecer, devemos sempre reconhecer que tudo que nós temos vem do Senhor. Até uma habilidade, uma capacidade que você identifica na sua vida, reconheça, isso vem do Senhor. E sempre coloque os seus olhos no Senhor. E não gere a sua expectativa em pessoas. Ou então, não, eu vou fazer isso porque eu sou muito bom nisso. Mas coloque os seus olhos em Deus. Muitas vezes nós nos frustramos porque confiamos em pessoas, em coisas, em métodos, não é? Às vezes em nós mesmos e esquecemos de colocar os nossos olhos em Deus. E Jeremias tem algo para nos ensinar sobre isso, lá em Jeremias 17. Você pode abrir comigo lá, Jeremias no capítulo 17, está depois de Isaías. Jeremias 17, no versículo 5. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Olha o que Jeremias está falando aqui. Maldito é o homem que confia no próprio homem, que confia também na sua própria força, na humanidade mortal, mas o coração se afasta do Senhor. Seja em qual área for da sua vida, querido, sempre coloque a sua confiança no Senhor. A Bíblia fala que aqueles que olham para o Senhor estão sempre radiantes de alegria, e os seus rostos não vão mostrar decepção. Deus não nos decepciona, amém? Deus não falha conosco. Então, muitas vezes nos frustramos porque colocamos a nossa confiança em pessoas. Outra situação, outro motivo pelo qual muitas vezes nós nos frustramos é quando fazemos coisas fora da direção de Deus. Sabe que Deus tem direções para a sua vida. Deus tem um plano perfeito para você. E muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos e fazemos coisas fora da direção do Senhor. Quando fazemos isso, podemos também nos frustrar. Está lá em João, vamos comigo lá em João, no capítulo 21. João, no capítulo 21, no verso 1, diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos.
Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Olha só, queridos, eles entraram no barco e ficaram uma noite inteira pescando. Qual era a expectativa deles? De pescar. Né? Ninguém entra num barco e fica a noite inteira pescando com a expectativa de não pegar nada. A expectativa era de pescar. Então, aquela noite foi uma noite frustrada. Foi uma noite de uma expectativa frustrada. Foi uma noite de um tempo perdido. Passamos a noite toda acordados, pescando, e não colhemos nada disso, não tivemos nenhum resultado. E quantas vezes na nossa vida nós fazemos coisas, nos esforçamos, nos desgastamos, e não temos nenhum resultado? Quando isso acontece, algo que nós devemos nos perguntar é, Deus estava nisso, ou isso foi uma ideia minha? Ou isso foi algo que eu mesma quis fazer, mas Deus nunca esteve nisso? Sabe que ele já tinha um tempo que Jesus tinha chamado aqueles homens para deixarem a pescaria. Venham, sigam-me, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Mas quando Jesus morreu, como que eles ficaram perdidos, sem saber o que fazer, e decidiram então tomar uma atitude por conta própria, fazer aquilo que eles sabiam fazer. E eles foram lá e voltaram a pescar. Mas quem mandou eles voltarem a pescar? Se Jesus já tinha dito para eles saírem, que agora eles seriam pescadores de homens. Então, aquela vida, aquilo ali já fazia parte do passado deles. Tem coisa que faz parte do nosso passado que não serve para hoje. E às vezes a gente está insistindo em uma prática do passado, porque deu certo lá atrás, mas a estação mudou, a estação virou. A estação da vida deles tinha mudado e eles queriam insistir em algo. Sabe, queridos, tem coisas que por si mesmas elas não são ruins, elas são boas, mas simplesmente não servem mais para agora. Eu estava falando com meu esposo esses dias, eu falei, nossa, eu preciso comprar roupa de verão, eu tenho muita roupa de inverno. E eu falei, as roupas são lindas, são maravilhosas, mas a questão é que eu sinto calor se eu usar elas no inverno, não me faz tão bem. Se eu usar de dia, no inverno, em um ambiente que não tem ar-condicionado, eu vou sentir calor. Então, o problema não é com a roupa, entende? Mas o problema é que a estação mudou. E eu preciso discernir que a roupa que serviu para aquela estação, talvez não sirva mais para essa. Então, às vezes, a gente está insistindo em algo que lá atrás deu certo, mas que talvez nessa nova estação, Deus não está mais nisso. E está nos direcionando aí para um outro sentido. Por isso que é tão importante a gente estar sensível, ter vida de oração todos os dias, porque eu posso dizer, Deus fala. Deus fala, Deus direciona, Deus dá respostas. Deus dá aquele sinal vermelho que diz para você, não avança, não vá. Ou dá aquele sinal verde, você pode prosseguir. Deus fala conosco, que boa coisa é a gente agir debaixo da direção do Senhor. Quando nós fazemos algo que não é, Deus não está naquilo com a gente, não é direção de Deus para nós, aquilo ali vai trazer frustração. Foi isso que aconteceu com eles. Jesus não mandou pescar. E houve frustração, houve uma noite perdida. E aí Jesus aparece. E Jesus quer ensinar algo para eles. E Jesus diz, jogue a rede para o outro lado. E eles jogam. E quando eles jogam, eles pescam muito. De forma sobrenatural. Porque Jesus queria dar uma lição para eles ali. E dizer, agora vocês fazem aquilo que eu direciono vocês a fazerem. Porque na minha direção vai haver sobrenatural. Na minha direção vai haver resultados sobrenaturais. Na minha direção não vai haver frustração. E muitas vezes nós nos frustramos porque fazemos coisas na força do nosso próprio braço, aquilo que nós achamos que devemos fazer. E depois a gente faz aquela bagunça e pede socorro ao Senhor. Graças a Deus, Ele nos socorre. Graças a Deus, Ele nos socorre. Mas como é importante estarmos atentos às direções dele para nós. E Deus fala, eu posso te dizer, Deus fala, Deus quer falar com você, Deus quer te dar direções e instruções. Outra coisa, outro motivo pelo qual nós podemos nos frustrar é quando desejamos coisas que estão fora do plano de Deus para nós. Olha, não deseje ser nada, nem fazer nada que Deus não chamou você para ser e fazer. Isso gera frustração. Quantas pessoas hoje em dia, principalmente no contexto em que a gente vive hoje, a gente tem as redes sociais e as pessoas estão ali muito à mostra, né? Então estão sempre aparecendo as pessoas ali, as suas vidas e o que elas fazem. E, queridos, muitas vezes aquilo é bom para elas, porque às vezes aquilo está inserido naquilo que Deus as chamou para fazer. Mas não adianta você querer fazer algo só porque outras pessoas estão fazendo, se Deus não chamou você para aquilo, entende? Então, às vezes nós nos frustramos porque queremos o que o outro tem, queremos o que o outro está fazendo, quando aquilo ali não tem nada a ver com o seu destino profético, com o propósito do Senhor para a sua vida. Então, isso também pode causar frustração. Entende? Vocês estão aqui? Amém. Glória a Deus, não é?
E, queridos, como diz, eu estava lendo um livro, né, falando, gente, cuidado com as redes sociais, porque ninguém posta boleto. Você já viu alguém postando boleto? Né? Ninguém posta boleto. Só posta coisa boa, gente. Rede social é para isso mesmo. Vai postar coisa ruim na rede social? Só posta coisa boa. Só posta viagem, mas não posta a fatura do cartão de crédito estourado. Né? O limite estourado da viagem que passou. Não posta boleto. Então, calma, vive a sua vida. Desfruta daquilo que Deus tem feito na sua vida, daquilo que Deus tem te dado. Não queira ser outra pessoa, nem fazer o que outra pessoa está fazendo. Amém? Então, essas coisas também geram frustração. Eu tenho visto muito isso, pessoas frustradas porque querem viver o propósito do outro. Mas teu propósito é tão lindo, você não precisa viver o propósito de ninguém, não. O propósito de Deus para a sua vida é tão maravilhoso que quando você descobrir, você não vai querer viver o propósito de ninguém mais. Amém? Vocês estão aqui, vocês estão quietinhos, mas estão recebendo, não é? Graças a Deus. Outro motivo pelo qual nós podemos ficar frustrados é pela impaciência ou ansiedade quando os resultados demoram de aparecer. Sabe que muitas vezes você vai estar fazendo o que Deus te mandou fazer, vai estar no lugar certo, na hora certa, mas muitas vezes existe um processo. Deus é Deus de aceleração. Eu creio que tem o dia que Ele aperta no acelerador e acontecem as coisas de repente. Mas eu também sei que Ele trabalha com processos. E às vezes não é que você está fora da vontade de Deus, mas às vezes você está ali em um processo em que o Senhor está te observando, em que você está crescendo durante aquele processo. E algumas vezes os resultados não vão vir da noite para o dia. A gente vive numa geração que a gente quer o quê? Resultado rápido. Né? Tudo que a gente vê que, eita, pode demorar um pouco de ter resultado, a gente já fica assim, a gente quer logo o resultado. Você quer ir para a academia no primeiro dia e ter logo aquele resultado. Aí você não tem, aí você oferta o restante do mês todinho para a academia. Não aparece mais lá, né? O que você fez? Ofertou na academia. Né? Eu sei que é bom a gente exercer generosidade, mas, amados, não é assim que as coisas funcionam, não é? Tem muita gente. Quantos ofertantes de academia tem aqui? Eu sei que tem, viu? Estou olhando assim para a carinha de vocês, eu acho que tem. Aquele povo que paga o mês todo. Tem gente que paga o ano, gente. Eu estava conversando com uma moça, falou, olha, eu paguei o ano todo e ainda não fui. Eu falei, meu Deus, que oferta boa para a academia, Jesus. Os donos de academia gostam dessas coisas, né? Mas olha, gente, a gente quer tudo rápido. Quando envolve um esforço maior, um processo maior, às vezes a gente não quer, não é? E aí a gente vai criando as coisas, né? Então, hoje tem umas máquinas que diz que você entra na máquina, ela vai mexendo seus músculos todinho e sai como se você estivesse treinando. Gente, não acredito nisso, não. Aí o dermatologista fala, olha, mas assim, tem resultado, mas você tem que treinar. Não tem jeito, amados, tem que passar pelo processo. Não é? Tem coisas que vêm dar aquela facilidade, mas tem que passar pelo processo. Mas aí tem outras coisas, como, por exemplo, hoje a gente tem a máquina de café, hoje a gente tem o micro-ondas, né? Você está com fome, botou a comida no prato, 1 minuto, 2 minutos, esquentou a comida. Né? Eu brinquei no primeiro culto que menos meu esposo, que para ele tem que ser uns 10 minutos. Que ele gosta de comida quente, queimando, que eu falo, meu Deus do céu, não sente o gosto assim queima a minha boca. Mas, em regra, queridos, 2 minutinhos ali você botou, esquentou a comida, né? Então, tudo muito rápido. E, às vezes, na nossa vida com Deus, a gente quer tudo muito rápido. E existem processos. E os processos não são ruins, os processos são bons. Não desfrute só quando você chegar lá. Desfrute todos os dias, porque a cada dia Deus tem algo para te ensinar. A cada dia Deus tem algo para ministrar o teu coração em meio a esse processo. E você cresce em confiança, você cresce em intimidade, você cresce em dependência com Deus, entende? Você vai aprendendo a cada dia a depender do Senhor e a dizer, Senhor, só poderia ser o Senhor na minha vida. Sabe que Deus conhece você e Ele te ama tanto e Ele te preserva. Às vezes, se acontecesse muito rápido, você poderia dizer, foi a minha própria força. E às vezes, no processo, você entende como eu dependo do Senhor. Como eu preciso da boa mão dEle sobre a minha vida para que as coisas aconteçam. Então, muitas vezes a gente quer o resultado rápido. Se o resultado não vem tão rápido, isso gera uma frustração. Muitas pessoas desistem no meio do caminho. Eu quero dizer a você, não desista. Não desista. Assim como aquela mulher que foi da frustração ao milagre. Eu declaro sobre a sua vida que em cada área em que houve essa frustração, vai haver milagres também da parte do Senhor. Muitas vezes só é uma questão de alinhamento. De alinhamento. De colocar a sua confiança toda no Senhor. Porque às vezes a gente está tão ansioso, não é?
Tão ansioso para que as coisas aconteçam. A Bíblia fala, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo apresente os seus pedidos ao Senhor, apresente as suas súplicas, ações de graças a Ele, e a paz dEle vai tomar conta da tua mente e do teu coração. É isso que Deus está fazendo nessa noite, inundando você com a paz dEle. Te fazendo entender que você precisa depender dEle. Olha, deixa eu te falar, a Bíblia fala lá em Eclesiastes, no capítulo 3, nós podemos abrir lá, que existe um tempo para cada coisa. Eclesiastes 3, eu quero que você leia comigo. Depois você pode meditar na sua casa. Olha, Eclesiastes 3, no verso 1, diz assim, para tudo, diga para tudo. Há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amado, se foi Deus que colocou isso no teu coração, se esse sonho ele vem de Deus, se você tem promessa de Deus, deixa eu te dizer, tudo vai se cumprir no momento certo, na hora certa. Existe um tempo certo de Deus. Deus não trabalha no nosso tempo, mas Ele trabalha com um tempo melhor, Ele trabalha com Kairos. Kairos significa tempo de Deus, tempo oportuno, estação oportuna, o melhor tempo. Às vezes para você tinha que ter acontecido ontem, mas Deus já viu o amanhã e Ele sabe, não era para ontem não, porque poderia prejudicá-lo se fosse para ontem, mas eu vou preparar o cenário e vai acontecer no melhor tempo. A Bíblia fala que Jesus, Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do século. Deus já tinha feito, porque Deus é assim, Ele trabalha de uma forma que a nossa mente não consegue entender, né? Ele faz, depois Ele fala, depois manifesta. Então no mundo espiritual já tinha acontecido. Assim que Adão pecou, Deus falou, olha, a serpente, ela vai machucar o teu calcanhar, o calcanhar do descendente da mulher, mas ele vai pisar na cabeça dela e vai esmagar a cabeça dela. Estava falando sobre Jesus, já ali na queda. Mas se passaram, queridos, muitos anos até Jesus vir. Parecia que Deus estava demorando. Por que o Messias não veio ainda? Acho que não vai se cumprir essa promessa. Isso vai gerando uma frustração. Mas lá em Gálatas, o apóstolo Paulo falou que Jesus veio na plenitude dos tempos. Deus não estava demorando, Deus estava preparando o cenário. Na tua vida, Deus não está demorando não, Ele está preparando o cenário. E vai se manifestar no melhor tempo, de uma forma que você vai dizer, só poderia ter sido Deus. Você vai dizer, meu Deus, na minha própria força, nunca que eu seria capaz de fazer isso. Nem se eu quisesse, nem se eu botasse tudo no papel, não daria tão certo. Mas como eu vejo que foi o Senhor, a tua boa mão sobre a minha vida. Deus estava preparando o cenário. Jesus veio no melhor tempo. Em um momento que os historiadores reconhecem que antes daquele período não houve um momento melhor para Jesus vir. Por isso que com apenas 12 homens, Ele mudou o mundo. Com apenas 12 homens, o momento foi estratégico. O momento era totalmente estratégico para a palavra se espalhar rapidamente pelo mundo. Entende? Muitas coisas que você vai aprender em história da igreja quando você fizer o rema. Amém? Mas o momento era totalmente oportuno, então foi muito rápido a disseminação do evangelho. Tudo estratégico, Deus é estratégico, quer dizer, Ele está sendo estratégico na tua vida. O que eu preciso fazer? Eu preciso confiar, acalmar meu coração. Sabe que quando você está com o coração perturbado, ansioso, porque não está acontecendo, ai meu Deus, como é que eu posso fazer para acontecer? E liga para um e liga para outro. Calma. Olha para o teu irmão e fala, calma teu coração, meu irmão. Ai, mas não está acontecendo aquela porta, meu Deus. Aí tem gente que a porta não abre, Deus não abre a porta, a pessoa vai lá e dá pisada na porta. E abre porta que Deus não abriu. E entra em lugar que Deus não mandou entrar. Daqui a pouco se mete em problema e olha aí a frustração. Não abre porta que Deus não abriu, não? Aleluia. Acalma teu coração. Se isso é um sonho que Deus colocou no teu coração, se isso é um desejo que o próprio Deus te deu, e eu creio que Deus, Ele nos dá desejos, Ele nos dá sonhos. E como um bom pai, Ele mesmo quer realizar. A Bíblia fala que Ele é aquele que quando nos deleitamos nele, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Cada desejo, cada sonho do teu coração, queridos, o Senhor Ele tem interesse em fazer virar realidade. Agora, essa noite Deus está dizendo, filho, filha, aprende a depender de mim.
É tempo de descansar e entregar. Tem pessoas aqui que o que está precisando para Deus agir, é só você entregar para Ele essa situação. Parar de ficar preocupado, remoendo, ansioso, pensando como vai ser, e o coração acelera, e o cabelo cai, e demora de dormir porque está muito preocupado. E às vezes não é que Deus não está naquilo, mas Deus não vai se mover em meio à ansiedade. Deus não se move em meio à ansiedade. Deus não se move em meio à nossa preocupação, à nossa ansiedade. Deus se move por fé. E quem crê sabe o que faz? Confia e descansa. Quem crê entrega. Pai, eu entrego diante do Senhor essa situação. Eu já fiz o que eu podia. Já orei, já declarei. Já fiz aquilo que estava ao meu alcance. Mas, Senhor, chegou esse ponto aqui, eu não tenho mais o que fazer. Eu entrego essa situação ao Senhor. Agora faça do seu jeito, Pai. E descansa. E vai viver tua vida. Aquela mulher, a mulher rica, que falou assim, não, meu Senhor, pelo amor de Deus, não fala isso para mim, não. Não é? Eu já tentei outras vezes. Quando você vê a vida dela, você vê que ela não era uma mulher amargurada. Ela não estava ansiosa, ela não estava ali preocupada. Ela estava vivendo a vida dela, fazendo aquilo que Deus tinha mandado ela fazer, sendo usada por Deus. Deixa Deus te usar, vive um dia de cada vez, confiando no Senhor, declarando a palavra, tendo seu tempo com o Pai. Coloca os teus olhos nele, larga um pouquinho essa situação, entrega a Ele, para um pouquinho de ficar pensando nisso o tempo todo, entrega para Ele. Quando a gente faz isso, queridos, quando a gente menos espera, acontece. Aí você diz assim, meu Deus, eu não estava nem pensando mais. Né? Aquela mulher talvez não estava nem pensando mais em ter filho. Quando o profeta falou, ela disse, meu Senhor, não, essa conversa mais não. Isso aí eu já tinha deixado para lá. E às vezes quando você já descansou, não está nem pensando. Aí acontece o quê? De repente. De repente. Aleluia. Aleluia. E nós estamos em um ano de repentes. Amados, existem de repentes de Deus que estão assim, ó, que os anjos estão só esperando você entregar. Porque você está tentando fazer do seu jeito, você está atrapalhando. Aí os anjos estão parados, só observando. Aí você parou, descansou, entregou. Faz a sua parte. Mas aquilo que você não pode fazer, confia no Senhor. E quando você faz isso, de repente, acontece. Amém. Aí aqui ainda, em Eclesiastes, no capítulo 3 ainda, no verso 11, olha o que diz. Deus faz tudo apropriado ao seu tempo. Amém? Algumas versões dizem, Deus faz tudo formoso, faz tudo belo ao seu tempo. Deixa eu te dizer, no tempo de Deus vai ser muito melhor. No tempo de Deus é tudo formoso, é tudo perfeito. E você vai dizer, só poderia ter sido o Senhor. Na minha própria força, não conseguiria fazer tão bem isso aqui, da forma como aconteceu. Amém? Diga assim, o meu milagre está às portas. Amém? Graças a Deus. O que nós devemos fazer quando passamos por uma frustração? Primeiro, guarda o seu coração de toda amargura. Pessoas, quando passam por alguma frustração, às vezes ficam amarguradas. Ficam amargas, não é? Ficam chatas. Diga, esse não sou eu. Não é? Fica aquela pessoa enjoada, né? Você conhece alguém assim que ficou enjoado, né? Passou por uma situação difícil demais. A Marcílio falou, conhece demais. Não é? Passou por um momento difícil, uma situação difícil, ficou bem amargurado. Guarde seu coração da amargura. A gente vê que aquela mulher, ela tinha lidado bem com isso. Ela era uma mulher feliz. Quando ele pergunta, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Ela fala, estou bem, não é? Estou bem aqui na minha terra, está tudo acontecendo. Ela estava bem resolvida. Guarda seu coração de toda amargura. Guarda o seu coração também da ofensa. Sabe que quando a gente se frustra, a gente pode ficar ofendido com a pessoa que nos frustrou. E às vezes podemos ficar ofendidos até com Deus. Sabia que tem pessoas ofendidas com Deus? Só não tem coragem de reconhecer isso. Mas estão ofendidas com Deus. Por que está demorando tanto?
Por que Deus não fez na minha vida? Por que não aconteceu aquilo? Por que eu não recebi aquela resposta? Guarda o teu coração da ofensa. A amargura e a ofensa não vão te levar ao seu milagre, não vão te levar a lugar algum. Mas guarda o seu coração e confia e tenha a seguinte atitude: eu sei que todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Talvez eu não tenha entendido algumas coisas que aconteceram, mas eu creio que tudo está acontecendo para o meu bem. E até aquilo que não foi Deus que levantou na sua vida, porque nós sabemos que nós temos um inimigo que sempre vai tentar se opor a nós, que é o Satanás. Até aquilo que Satanás levantou, se você se mantiver com essa atitude, eu sei que Deus está fazendo com que tudo coopere para o seu bem, para o meu bem. No final, até o que o diabo levantou, ele vai reverter para o seu bem. É por isso que a Bíblia fala que o Senhor, ele converte maldição em bênção. Deus, ele é poderoso para até aquilo que o diabo levantar contra você, ele reverter para o seu bem. Eu me lembro quando eu tive a minha segunda gravidez. Eu tenho 3 filhos, mas talvez você não saiba, eu já engravidei 4 vezes. Na minha segunda gravidez, eu perdi o bebê. E eu perdi de uma forma muito drástica, muito trágica, muito dramática, né? Eu estava indo dormir e meu corpo começou a expulsar o bebê. No quarto mesmo, eu fui para o hospital banhada em sangue. Foi uma situação bem ruim, já com o bebê, né, na minha roupa. E por muito pouco, quase não parti também junto com o bebê. Foi uma situação muito traumática, sabe, gente? Quando eu cheguei em casa, eu posso dizer que foi a pior dor que eu já senti na minha vida inteira. Quando eu cheguei em casa, eu só queria que aquilo tivesse sido um pesadelo. Já passou por alguma situação que você diz assim, meu Deus, eu queria que tivesse sido um pesadelo, não é? Então, eu pensava, meu Deus, eu queria tanto acordar e saber que eu estava dormindo, que isso foi um pesadelo. E tínhamos acabado de descobrir que era uma menina. Vocês sabem que eu não tenho filha mulher, não é? Então, mas tinha tudo para ser uma grande frustração, não é? E foi, de fato, uma frustração naquele momento. Foi, de fato, uma decepção naquele momento. E o que eu fiz, queridos? Eu falei, meu Deus, eu estou sentindo uma dor tão grande que se eu me entregar a essa dor, eu vou morrer. Eu vou entrar numa depressão profunda aqui. Eu lembro que minha mãe, ela falou para mim, filha, Deus continua sendo bom. E ela disse, coloca os seus olhos nas coisas do alto. Leia Colossenses 3, que diz que os seus olhos devem ser mantidos nas coisas do alto. A Bíblia fala em Salmos 26 que aqueles que colocam os olhos no Senhor estarão sempre radiantes de alegria. E os seus rostos não vão mostrar decepção. Deus nunca nos decepciona. Deus nunca nos frustra quando nós decidimos colocar a nossa confiança nele. E ali eu orei e eu fui sincera com o Senhor. Quando você se frustrar, outra coisa que você deve fazer é corra para os braços do Pai e rasgue o seu coração para Ele. Diga para Ele, Senhor, eu não entendo porque isso aconteceu. Eu estou triste, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda. Seja sincero com Deus, porque Deus já sabe o que está se passando no seu coração. A gente não tem segredo para esconder dele. E eu lembro que naquele mesmo dia eu falei, Pai, me ajuda, porque eu estou sentindo uma dor tão grande que parece que eu vou morrer sufocada de dor. Espírito Santo, me ajuda. E naquele momento, amados, eu tenho uma sensação que é como se o Espírito Santo tivesse passado a mão assim. E aquela dor saiu. Sabe quando fica aquele sentimento de que algo ruim aconteceu e que você precisa se recuperar agora, tem uma trajetória de recuperação, mas aquela dor terrível saiu. Porque o Espírito Santo faz isso, ele cura a gente. Ele cura o seu coração, entende? A gente não precisa viver amargurado, triste, oprimido por causa de uma situação que aconteceu lá atrás. Se você se frustrou lá atrás, queridos, Deus, ele é poderoso para fazer com que tudo coopere para o seu bem. Até aquilo que não foi Ele que promoveu, porque eu sei que não foi Deus que fez aquilo na minha vida, mas, queridos, Deus, ele é poderoso se você confiar, para fazer com que se reverta para o seu bem. E eu lembro que eu me apeguei, me agarrei à palavra, eu tive direito a uma licença do meu trabalho por conta disso, e eu ficava o dia inteiro orando e lendo a palavra, porque eu dizia, eu preciso do Senhor para não sucumbir a esse sentimento que está tentando me levar para uma depressão. E, queridos, graças a Deus, o Senhor, ele me curou a tal ponto que um mês depois eu estava aqui ministrando a palavra. Um mês depois eu já estava aqui pregando a palavra e abençoando pessoas naquilo que eu tinha sido abençoada. E eu precisei fazer um pequeno tratamento, né, para tentar engravidar novamente. E a médica falou, não recomendo que você engravide agora. Vamos esperar um pouco mais para ver se está tudo bem mesmo e tal. E eu lembro que um dia eu estava no meu trabalho e
O Espírito Santo falou para mim, vai para sua casa agora. Tinha um ministro lá na minha casa, um pastor, que ele era muito usado na área de cura. Ele falou, vai para tua casa agora, que ele já ia embora. Eu saí do meu trabalho, pedi licença para sair, fui lá para casa, bati no quarto dele. Pastor, ele, já é hora de ir embora? Eu falei, não, pastor, daqui a pouco, mas Deus mandou eu vir aqui para o senhor orar por mim. E ali aquele homem orou por mim, não é? E eu tomei posse de que algo tinha acontecido ali, de que Deus estava operando um milagre em meu favor. E, queridos, logo depois eu fui pregar em uma igreja, e quando eu estava pregando, comecei a fluir em profecia, e eu comecei a declarar, Deus está fazendo coisas novas, Deus está restaurando todas as coisas na tua vida, e a unção do Senhor veio muito forte na Igreja Batista Nova Sinai. E um homem levantou e ele começou a falar em outras línguas, e depois ele sentou, ele não trouxe a interpretação da mensagem. E eu continuei pregando, mas eu percebi que ele tinha sido guiado por Deus naquele momento. E no final ele veio até mim e falou, pastora, me perdoe, eu nunca tinha feito isso. Perdoa por ter feito isso, mas o que Deus mandou eu te falar foi que Ele está te dando um filho. E 2 dias antes, eu tinha parado em frente a um supermercado. E a música da rádio que tocou, foi uma música que dizia assim, eu creio no meu milagre, eu recebo o meu milagre. É uma música de um rapaz aqui de Conquista. A unção tomou conta daquele carro, e eu falei, eu tomo posse do meu milagre, Pai. Eu tomo posse do meu milagre. E 2 dias depois eu estava pregando nessa igreja, eu recebi essa palavra. Deus está dizendo que está te dando um filho. E 15 dias depois eu descobri que eu estava grávida de novo. E não tinha quem me convencesse de que era uma menina dessa vez, porque Deus falou que estava me dando um filho. E ele já tinha nome, era Benjamim. Filho da felicidade, filho próspero, que alegra tanto as nossas vidas. E hoje já veio o Benício. E estamos crendo para 04. Mas somos muito felizes, amados, com os nossos 3 filhos. Foi Deus que promoveu aquilo na minha vida? Não. Gerou uma frustração naquele momento, gerou. Mas eu decidi não ficar com aquilo, não sucumbir àquela frustração, mas a colocar os meus olhos no Senhor, sabendo que Ele poderia fazer com que tudo cooperasse para o meu bem. E Ele fez. E eu saí de uma frustração para um milagre. Para 2 milagres, amém? Agora eu posso ter muitos filhos, se eu não tiver cuidado, eu tenho muitos filhos. E eu creio, queridos, no primeiro culto eu não contei esse testemunho, mas eu creio que alguém precisava ouvir, amém? E sabe, queridos, que aquela mulher, a sunamita, ela recebeu o milagre dela, seu filho nos braços. Mas algum tempo depois, aquele milagre morreu. Algum tempo depois, aquele menino sentiu uma dor de cabeça, e ele morreu nos braços dela. E ela saiu, ela deixou o menino trancadinho no quarto, e ela saiu, pegou o seu cavalo e foi atrás do profeta. O profeta, queridos, naquela época, ele representava aquele que tinha a palavra de Deus. Quando você passar por uma situação difícil, corra para o lugar certo. Corra para a presença de Deus, vai buscar o Senhor. Então, ela foi para o lugar certo. No meio do caminho, ela foi parada por Geazi e ele perguntou, está tudo bem com a sua casa, com a sua família? E ela com o filho morto em casa. E ela disse, tudo vai bem. Porque, queridos, ela tinha aprendido, ela tinha conhecido um Deus que tinha tirado ela de uma frustração para um milagre uma vez. E ela sabia que o Deus que fez lá atrás faria novamente. Nesse processo, ela aprendeu a confiar no Senhor. E sabe, queridos, nós precisamos aprender a depender do Senhor, a ponto de, seja o que aconteça na nossa vida, quando olharem para nós, a gente vai dizer, tudo vai bem. Tudo vai bem porque eu tenho um Deus que Ele está fazendo. Você vai ver. Só aguarde um pouco. Eu tenho um Deus que está fazendo, eu tenho um Deus que está agindo, tudo vai bem. Os que olham para o Senhor estão radiantes de alegria. Você pode sorrir aí no seu lugar nessa hora. Os que olham para o Senhor estão radiantes de alegria. Os seus rostos não mostrarão decepção. Não importa o que você tenha passado, o que esteja passando, Deus é poderoso para reverter essa situação para o seu bem e para operar um grande milagre nessa situação. E sabe, no caso dela parecia que o milagre tinha morrido, mas quando parecer na sua vida que o milagre morreu, é porque Deus tem um milagre muito maior para fazer.
Porque qual é o maior milagre? Fazer uma mulher gerar ou fazer um morto ressuscitar? Ela desfrutou do milagre de gerar quando ela não podia. E parecia que o milagre tinha morrido. Parecia que tudo tinha se perdido. Ela tinha tudo para sucumbir à frustração. Mas ela se levantou, ela foi atrás de quem poderia resolver o problema dela. E ela disse, tudo vai bem. Deus não perdeu o controle. Deixa eu te dizer, Deus não saiu do trono na tua vida, não. E quando parecia que o milagre tinha morrido, Deus tinha um milagre maior para fazer. E aquele menino foi ressuscitado. E ela recebeu de volta o filho dela no colo. Aleluia! O grupo de louvor pode vir. E sabe, queridos, eu creio que Deus não trouxe essa ministração à toa nessa noite. Deus me trouxe aqui para dizer a você, filho, filha, não desista. Não baixe a cabeça. Não sucumba à frustração, à depressão, à opressão, à tristeza. Mas coloca os seus olhos em mim. Confia em mim, descansa. Confia, se alegra. Olha, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Nós estamos debaixo de uma palavra profética de repentes. Você está debaixo dessa palavra profética. Você que faz parte desse arraial. Declare isso todos os dias na sua vida. Agora deixa eu te falar. Não atrapalhe o de repente de Deus com ansiedade, com preocupação. Descansa, entregue, confia. Existem pessoas aqui que o que está faltando para o seu milagre se manifestar é só isso. É só esse alinhamento de dizer, Pai, eu descanso. Eu entrego isso ao Senhor. Eu decido confiar no Senhor e depender. Sabendo que o Senhor está cuidando da minha vida, está cuidando de todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aí ainda no seu lugar, eu vou abrir, você não precisa nem abrir lá. Mas em Gênesis 26, a Bíblia diz que teve uma grande seca na terra, uma grande fome na terra. E Isaac, ele chegou a pensar em ir para o Egito, porque o Egito raramente sofria com a seca, por causa do rio Nilo. Então, naturalmente falando, o lugar para se ir era o Egito. Mas à noite, Deus aparece para Isaac e fala, Isaac, não desça para o Egito. Fique aqui nesse lugar. Fique aqui nessa terra. E aqui eu vou te abençoar. Sabe, queridos, o que nós precisamos é estar debaixo da direção do Senhor para as nossas vidas. E ali naquela terra, Isaac semeou, naquela terra seca. E naquele mesmo ano, a Bíblia fala que ele colheu a 100 por 1. As coisas começaram a acontecer. Mas sabe que logo depois a Bíblia também diz que pessoas invejosas começaram a se levantar contra Isaac. Às vezes na nossa vida vai acontecer isso. Você vai começar a fazer algo debaixo da direção de Deus. As coisas vão começar a acontecer. Mas o fato de estarmos fazendo algo que Deus nos mandou fazer, ou debaixo da direção dEle, não significa que não vai ter oposição. Que não vai ter desafios, coisas que se levantem para tentar nos fazer parar, nos frustrar, nos desanimar. Isaac estava na terra que Deus mandou ele estar, mas pessoas invejosas se levantaram, começam a expulsar ele ali daquele lugar. E ele vai para o vale de Gerar, e ali ele cava, e ele encontra água, um poço. Que coisa maravilhosa. Um poço em uma terra seca, é tudo de maravilhoso, é tudo de bom. Mas logo depois, homens invejosos dizem, não, esse poço é nosso, sai daqui. Ele achou, ele encontrou, mas expulsam ele, sai daqui, esse poço é nosso. E ele sai, ele cava de novo, a bênção de Deus estava sobre a vida dele, outro poço. Que bênção, glória a Deus. Chegam outros homens e dizem, esse poço é nosso, sai daqui agora. Mais uma frustração. Senhor, mas eu estou onde o Senhor me mandou estar, estou fazendo o que o Senhor me mandou fazer. Isaac tinha tudo para desistir, sair dali, eu vou embora, eu vou para o Egito mesmo. Mas deixa eu te dizer, o fato de você estar fazendo o que Deus te mandou fazer, onde Deus te mandou estar, não significa que desafios não vão acontecer. Deixa eu te dizer, não importa o que se levante, se você tem uma palavra de Deus, permanece firme. Isaac permaneceu firme naquele lugar, porque ele tinha uma palavra de Deus que dizia para ele, não sai daqui, porque é aqui que eu vou te abençoar. E às vezes você tem uma palavra de Deus, uma direção de Deus. Você começou um negócio, você começou um empreendimento, você está num projeto, você sabe que foi Deus que mandou. Você tem um sonho no teu coração, você sabe que foi Deus que colocou, mas parece que não está acontecendo. E
coisas se levantam para tentar fazer você desistir. Mas deixa eu te dizer, assim como Isaac, se segura na palavra, se segura naquilo que Deus falou ao teu coração. Se Deus falou, vai acontecer. Acredite, chega o dia que rompe. Chega o dia que rompe. E a Bíblia fala que pela terceira vez Isaac cavou. E o que foi que ele encontrou? Água. Um novo poço. E dessa vez ninguém veio tomar aquele poço dele. E ele disse: o nome desse poço é Reobote, lugar espaçoso, porque finalmente Deus abriu espaço para mim nessa terra. Chega o dia que Deus toma a frente. Chega o dia que Deus abre o espaço. Chega o dia que Deus abre as portas. Chega o dia que rompe. Chega o dia que você avança. Chega o dia que os resultados vêm. Oh, e se Deus é com você, quem será contra você? Ei, não desista. Talvez você se frustrou com pessoas. Talvez coisas começaram a acontecer na tua vida e pessoas se levantaram contra você. Circunstâncias se levantaram. Se você tem uma palavra de Deus, se você sabe que Deus está contigo nisso, se você sabe que esse é um sonho de Deus, é uma promessa de Deus, é um projeto de Deus, não desista. Chega o dia do Reobote. Chega o dia em que Deus abre o espaço. Chega o dia em que Deus abre as portas. Aleluia. Deus é bom. Você pode ficar de pé no teu lugar. Hey. Oh, glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos por um instante. Que nesse momento você tenha o seu momento com Deus. Existe algo na tua vida que hoje é como uma frustração. Não aconteceu como você esperava. Não está acontecendo como você queria. E você sabe que Deus está nisso. Você sabe que Deus que te deu essa palavra. Você sabe que isso é uma promessa da parte do Senhor. Mas parece que não está acontecendo. Aquele sonho, aquela visão, parece que as coisas não estão fluindo. Ou de repente até começou bem, mas agora parece que o negócio está meio emperrado. Deixa eu te dizer, não desista. Não desista. Oh, chega o dia que rompe. Chega o dia que Deus acelera as coisas. Chega o dia do Reobote de Deus. Nessa hora, tenha o seu tempo com Deus. Conversa com o Senhor. Entrega essa situação a Ele. Entrega para Ele toda a sua ansiedade. O diaconato, eu queria pedir para baixar as luzes aqui. Oh, e nós vamos cantar essa canção. E você vai declarar essa canção de uma forma profética sobre a tua vida. Você vai declarar que as tempestades não vão te parar, não vão roubar a tua fé. Oh, porque o Deus que fez no passado, Ele faz hoje. O Deus que proveu no passado, Ele provê hoje. O Deus que foi contigo no passado, Ele é contigo hoje. Oh, e Ele está fazendo de novo. Ele está fazendo de novo. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti.
você não precisa ter medo de nada. Você não precisa ficar temeroso com nada. O teu Deus nunca perdeu uma batalha. E essa batalha, queridos, Ele já venceu. A batalha do Senhor. Essa batalha do Senhor. E o Senhor está te dizendo hoje: filho, filha, nessa batalha você não precisa lutar. Apenas tome posição e confia e dependa de mim. E me veja agir, e veja o meu agir, e veja o meu sobrenatural. Oh, shequebrebrehada solerebrebre. Aleluia. Agora mesmo existem anjos trabalhando em teu favor. Agora mesmo existem anjos que foram pegando cada situação que você foi entregando ao Senhor. Foram pegando cada situação que você foi entregando ao Senhor. E estão agora mesmo agindo, se movendo, trabalhando em teu favor. Prepare-se para dias de sobrenatural. Prepare-se para dias de repentes do Senhor. Oh, Ele está agindo. Oh, shequebrebreham. Trabalhando, amém? Ele está agindo. Eu vou te falar, eu não estou falando isso para te animar. Eu estou falando isso debaixo de uma inspiração. Eu vejo em meu espírito anjos que pegaram situações, estão começando a correr com elas, trabalhando com elas. E porque você liberou isso nessa noite, você acalmou teu coração, decidiu colocar a tua confiança em Deus. Ainda nesses dias você vai testemunhar de coisas sobrenaturais que aconteceram na tua casa, na tua família, nos teus negócios, nas tuas finanças, no teu casamento, em projetos, em sonhos. Prepare-se para dias de repentes do Senhor se manifestando na tua vida. Prepare-se para de repentes do Senhor. Oh, oh, aleluia. Oh, glória.